Olá, nós somos um grupo de 5 integrantes que ficamos responsáveis por trabalhar os termos essenciais de uma oração, ou seja, o sujeito e o predicado. Então, para começar, vamos falar sobre a língua materna, ou seja, a língua portuguesa. O primeiro termo essencial da língua portuguesa é o sujeito, que é alguém ou algo de quem ou do que se fala. O sujeito ele tem 5 classificações na língua portuguesa, que pode ser dada por sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado ou até inexistente. O sujeito simples ocorre quando a oração possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra principal do sujeito, que pode ser um pronome ou um substantivo, como por exemplo na frase "Todas as crianças da turma passaram de ano". O sujeito é todas as crianças da turma, composto por 5 palavras, mas por apenas um núcleo, que é o substantivo crianças. Na segunda frase, temos João comprou um carro novo. O sujeito é também o núcleo, que no caso é o substantivo João. O sujeito composto ocorre quando a oração tem mais de um núcleo do sujeito, que também pode ser substantivos ou pronomes, como por exemplo na frase "Viajamos ele e eu para Natal". Aí temos 2 núcleos e 2 sujeitos, que no caso são os pronomes ele e eu. Na segunda frase temos João e Carlos vão à praia. Aí também temos 2 núcleos e 2 sujeitos, que no caso são os substantivos João e Carlos. O sujeito oculto é aquele que não aparece na frase, mas nós conseguimos identificá-lo através do contexto. Como por exemplo na frase "falarei com o professor". O sujeito não está aparecendo, mas nós conseguimos identificar que o sujeito seria o pronome eu, que no caso a frase ficaria "eu falarei com o professor". Outro exemplo é na segunda frase, que é "fomos ao cinema". O sujeito não está aparecendo, mas é capaz de se identificá-lo. No caso, o sujeito seria o pronome nós, que ficaria "nós fomos ao cinema". O sujeito indeterminado é o sujeito que não pode ser identificado na oração. Primeiro exemplo: quebraram a vidraça da Dona Maria. Neste exemplo, nós conseguimos perceber que é um sujeito indeterminado, pois não conseguimos saber quem quebrou a vidraça da Dona Maria. No segundo exemplo, nós temos a seguinte frase: roubaram meu talão de cheques. Nessa frase está presente o sujeito indeterminado, pois não conseguimos saber ou identificar quem roubou o talão de cheques. O sujeito inexistente ocorre na oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. No primeiro exemplo, nós temos a frase "nevou o dia todo". Nela, nós temos o verbo impessoal, pois nevar é um fenômeno da natureza. No segundo exemplo, nós temos a frase "chovia no sul". Esta frase contém verbo impessoal, pois chover é um fenômeno da natureza. Continuando sobre os termos essenciais na língua portuguesa, existem 3 predicados. São eles: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. O predicado é toda a parte do verbo, ou seja, é a parte onde complementa a frase, ou seja, a oração neste caso. Tem predicado que ele pode apresentar verbo ou locução verbal. Geralmente ela traz um sentido maior, complementando assim o que o sujeito sofreu ou fez. Diante disso, começamos com o predicado verbal. O predicado verbal é todo aquele que possui obrigatoriamente um verbo, e esse verbo ele será o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do complemento do sujeito. Como primeiro exemplo temos: eles jogaram futebol de noite. Essa frase, ou seja, essa oração, por apresentar verbo, ela é dada como transitiva indireta, já que o verbo é jogaram e quem joga joga algo, e há a preposição de na frase.
E o jogaram é o núcleo do predicado, pois é um predicado verbal e faz o sentido de que eles, que são o sujeito, eles jogaram. E por isso é dado como o verbo é o predicado da frase, o núcleo do predicado. O segundo exemplo que temos de predicado verbal é: a padaria abre cedo. A padaria é o sujeito no qual sofre a ação e o núcleo do predicado é o próprio verbo, pois é o predicado verbal. Então o abre é o núcleo do predicado e é a ação que ocorre com a padaria, ou seja, o sujeito. Já o cedo é dado como adjunto adnominal. Como segunda forma de predicado, temos o predicado nominal, no qual o núcleo do predicado vai ser um nome. E esse nome ele exercerá a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que dá significado, atributo ou até característica ao próprio sujeito e ainda exprime o modo de ser. Primeiro exemplo é: a menina está muito contente com a notícia. A menina é o sujeito e o restante é o predicado. O estar é verbo de noção, ou seja, um verbo de ligação no qual há uma ideia. Muito contente com a notícia é o restante e o contente é o núcleo do predicado, ou seja, o predicativo do sujeito. Pois se retirarmos o muito com a notícia, ficará: a menina está contente, ou seja, a frase ela não perde o sentido. E por isso, o contente é o predicativo do sujeito, porque ele define como está a menina. O segundo exemplo do predicado nominal é: os religiosos andam ansiosos para o retiro. Os religiosos, no caso, é o sujeito. Andam ansiosos para o retiro é o predicado. E temos como predicativo do sujeito e o núcleo do predicado o próprio ansiosos. O andam é o verbo de ligação, no qual pode também assumir uma forma de ação quando se refere a um lugar. Porém, como aqui nesta oração está dando uma ideia de noção e não de uma realização de algo, então fica dado como verbo de ligação e por isso está dentro do predicado nominal. Por último, temos o predicado verbo nominal, que possui dois núcleos. Esses dois núcleos é a mistura tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal, no qual vamos ter um predicado verbal, ou seja, um núcleo sendo um verbo de ação, e vamos ter o outro núcleo sendo um predicativo do sujeito, assumindo uma ideia de nome. O primeiro exemplo de predicado verbo nominal é: eu concluí meu trabalho satisfeito. O primeiro núcleo é o concluir, é o verbo de ação que está presente na oração e por isso é dado como um núcleo, assim como satisfeito, que é um predicativo do sujeito, é um nome que retorna ao sujeito e dá característica, pois o sujeito está satisfeito com o que fez, que foi o trabalho. E por isso temos esses dois núcleos nessa frase. Para finalizar a parte da língua portuguesa, temos como um segundo exemplo: meus amigos viram um treinador estressado. Meus amigos são o sujeito da frase. O viram é o núcleo do predicado, mais uma vez, pois é um verbo de ação. E o estressado é um predicativo do objeto, não do sujeito dessa vez, pois o estressado ele retorna ao treinador, que o treinador nesse caso ele não é sujeito, e sim objeto. E por isso temos viram e estressado como núcleos. Um é núcleo do predicado e o outro é predicativo do objeto. Agora, finalizada a língua materna, vamos para a língua estrangeira, neste caso, o inglês. Na língua inglesa, os pronomes que apresentam o sujeito da ação verbal são chamados de subject pronouns. No português, são chamados de pronomes pessoais do caso reto.
Assim como na língua portuguesa, eles servem para substituir o nome de alguém ou algo em uma frase. Como por exemplo na frase Lois went to the movies last night. No português, Lois foi ao cinema ontem à noite. Logo, fica He went to the movies last night. No português, ele foi ao cinema ontem à noite. Quando iniciamos com o nome de uma pessoa em uma fala ou em um texto, e a partir do momento que se torna perceptível de quem estamos falando, logo passamos a usar o ele, pois assim estaremos evitando repetições desnecessárias, e isso, de certa forma, tornará uma fala ou um texto mais coeso. Por exemplo, Lois is a nice guy. He's always helping out with whatever it takes. No português, Lois é um cara legal. Ele está sempre ajudando no que for preciso. Vale ressaltar que, diferente do português, no inglês eles apresentam 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. O gênero neutro é utilizado para fazer referência a lugares, animais, objetos, sentimentos, ideias e entre outros. Como por exemplo na frase It is a very cute dog. Traduzido para o português, é um cachorro muito bonito. Bem, meu nome é Fernando e vim falar um pouco sobre o predicado no inglês. Da mesma forma que no português, o predicado no inglês é responsável por nos dizer o que o sujeito faz ou é. A principal parte do predicado é o verbo e o sujeito pode ser encontrado no começo, no meio ou no fim da oração, dependendo, claro, da oração. Para achar o predicado na oração, primeiro se acha o sujeito, depois o verbo, logo o predicado. The cat sat on the mat, ou melhor, o gato sentou no tapete. O sujeito seria o gato, o verbo seria sentou e o predicado seria sentou no tapete. Outro exemplo seria Dogs have beloved masters. Os cães têm mestres amados, onde o sujeito seria os cães, o verbo seria tem e o predicativo seria tem mestres amados. Bom, este foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. E é isso. Até mais.